Hoje a Jornada Segura inicia-se com meu grande amigo José Abrão Vinhal, o criador dessa máquina de vender carros que é o Grupo Caminho. Seja bem-vindo, Jave. Prazer imenso estar aqui com você, Adalberto, para esse bate-papo descontraído, para a gente poder trocar experiências e divulgar um pouco o trabalho nosso, a nossa caminhada e trajetória, e da Noroeste Seguros também, que é uma empresa de referência a qual eu tenho muito orgulho de ser seu cliente. Jave, eu acho que esse bate-papo de hoje aqui, a gente vai falar um pouco de você. Eu acho que muita gente tem muita curiosidade de saber sobre o Jave. Eu, por exemplo, tenho uma. Você nasceu aonde? Nasci em Barretos. Barretos? Em 31 de janeiro de 1963. Mas já passou 62. Morava de frente ao muro do recinto Paulo de Lima Correia, onde aconteciam as festas do peão. Nossa. Zé, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você nasceu lá, seus pais sempre foi de lá? Meus pais foram de lá. Meu pai é oriundo de uma família muito humilde. Eles são oriundos, na verdade, os meus avós vieram de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, de Lajeado para Barretos. E aí se constituíram família lá. E meu avô materno, a minha mãe é filha de libanês, que também veio, começaram a trajetória profissional deles em Minas e depois se firmaram em Barretos. E você passou toda a infância lá? Você ficou lá até quantos anos? Não, eu morei em Barretos até os 2 anos de idade. Dos 2 aos 7 anos eu fui para São Paulo, que meu pai era bancário e foi transferido. E minha mãe foi trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí você morou, então, na capital? Morei. A primeira série primária eu fiz em São Paulo, no Instituto Padre Anchieta, no Brás. Eu achei que você era sempre de Barretos. Não. Aí nós voltamos para Barretos quando eu tinha 7 anos de idade, aí fiquei até os 18 anos em Barretos. De lá, meu pai mudou para Santa Fé do Sul, que é a terra da Noroeste Seguros. E aqui eu constituí família, comecei a trabalhar, vim para cá com 18 anos, parei meus estudos, falei para meu pai, não quero mais te pedir dinheiro e, portanto, não pretendo mais estudar. Aí minha mãe entrou em pânico, porque ela desejava que eu fosse um médico, e minha mãe dizia muito forte para mim, filho, faz medicina. E eu entendi errado, optei por oficina, e deu no que deu. Ô Zé, mas deixa eu te falar, então você voltou para Santa Fé com 18 anos. Com 18 anos. E você era estudante, aí você foi... Tem uma história que você foi bancário também, isso procede? Procede. No meu primeiro emprego foi no Banco do Brasil como contratado. Quando eu optei que eu queria parar os estudos, eu estava no 3º ano do 2º grau à época. E aí eu arrumei um emprego, aliás, meu pai e meu tio arrumaram um emprego para mim no Banco do Brasil como contratado em Paraúna, Goiás. Paraúna? Fiquei lá por volta de 1 ano e meio, trabalhando no banco como contratado. E ali com o dinheiro da minha rescisão e alguns extras que eu fazia pelo banco, como diária, quilometragem e refeições que eu me privava para juntar um recurso, eu fiz meu primeiro pé de meia. Não, mas antes disso daí, você andou abrindo umas fazendas ou foi depois? Foi depois. Foi depois? Depois do Banco do Brasil, eu trabalhei como auditor numa rede de postos de gasolina. Ah, essa eu também não sabia, ué? Trabalhei por 94 dias, meus vencimentos não veio, peguei a mala e vim embora para casa. E aí trabalhei com meu tio. Meu tio tinha uma operação de comprar fazendas ou com matas brutas ou degradadas, desmatava, montava benfeitoria e vendia depois. Eu fiquei com ele por cerca de 1 ano e meio também. Teu tio Amin? Meu tio Amin. Teu tio Amin foi uma lenda, né? Saudoso Amin. E a partir de então, eu voltei para Santa Fé. Meu tio tocou a vida dele, mudou para Goiânia. E aí eu peguei o carro do meu pai e vendi na Pedra. Hoje o pessoal não sabe o que é isso, era o ponto onde se encontravam os corretores. E você tinha que idade? Tinha 21 anos. 21 anos. Vendi o carro do meu pai, montei no ônibus, fui para São Paulo, comprei, meu pai tinha um Fusca, eu voltei com um Fiat 147. Cheguei aqui e vendi o carro no mesmo dia. Mas peraí, Zé, ser de bancário, de trabalhar em posto de auditor e depois foi vender carro, como é que surgiu? Os seus pais eram funcionários públicos e o teu pai também foi bancário, né? Sim. Mas e essa veia de negócio? Veio da onde? De quem? Você teve alguém que você espelhou? Não sei, não, especificamente eu acho que não tem nenhuma referência assim dentro da família.
Meu pai era um cara que tinha como objetivo maior de vida ter comida à mesa, porque ele me relata que na época de infância dele passou muita privação até de comida, passou fome. E meu pai era aquele cara que tudo que ele ganhava, ele gastava em prol da família, para propiciar. Paizão mesmo. Super paia. E foi assim, eu acho que um pouco da minha ambição, né, sempre com valores éticos e morais, eu nunca fui um cara que, para levar alguma vantagem, pretendi pisar na cabeça dos outros, consegui passar e transmitir isso para os meus filhos também. Sou adepto do trabalho honesto, sabe? Então, essa veia começou de uma forma... Eu me arrependi, na verdade. Por necessidade? Não, na verdade eu me arrependi de ter saído do Banco do Brasil. E quando eu voltei para Santa Fé, depois dessa experiência da rede de postos e com o meu tio, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui consultar para trabalhar de escriturário nos bancos. Na época tinha o Itaú e o Bradesco, não sei se ainda tem aqui em Santa Fé ainda. O salário era pouco atrativo, digamos. É porque na época o sonho era Banco do Brasil, né? Banco do Brasil e Banespa. Eram os top. Dizem as lendas que depois do prefeito e do juiz, quem mandava era o gerente do Banco do Brasil, né? Sem dúvida. O Banco do Brasil, os gerentes na época tinham autonomia para emprestar. Então, ele era uma autoridade de respeito e relevância dentro de qualquer cidade. Aí vendi esse Fiat 147 no mesmo dia, eu peguei o ônibus à noite e voltei e comprei outro Fiat 147. Aí esse aí eu já quis curtir, fiquei com o carro uns 4, 5 dias dando umas bandas aqui em Santa Fé. Era jovem ainda. 21 anos. 21 anos. Tinha desejo, né, de possuir um carro e aquela coisa toda. Aí vendi o carro. Na terceira ida minha para São Paulo, eu estava embarcando no ônibus na rodoviária aqui em Santa Fé do Sul, ia buscar mais um carro. Encontrei com o saudoso Joaninho Alcalá Garcia. Saudoso. Jogava baralho com meu pai, era uma pessoa... E ele me chamava por companheiro, chamava várias pessoas por esse termo. E falou para mim assim, escuta, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para São Paulo buscar um carro e tal. Não, vamos comprar os carros de sócio? Eu falei, mas em sociedade, não sei, eu escuto falar que dá muito problema e tal. Não, vamos. Resumindo, compramos 3 carros de sócio. São Paulo. Em São Paulo. Trouxemos para Santa Fé do Sul. E naquela época a economia era muito forte, a parte de café, produção de café aqui em Santa Fé. E tinha os meieiros, né, que tocavam as lavouras de café. O meu pai e meu sogro sempre me diziam que em 1979, 78... com 50 sacos de café, você comprava um carro zero, um Fusca ou um Corcel. Hoje a medida é soja, às vezes, ou arroba de boi, mas na época era café, né? E o produto que eles preferiam por modelo, pelo menos na minha percepção, na época, era Corcel e Belina. Belininha boa aqui, fazia dinheiro na hora. Tinha como colocar o bagageiro lá, Corcel. Aí, passado um tempo, o negócio se avolumou aqui na Pedra. Eu ficava na Pedra, não tinha escritório, não tinha um local físico para mim. A Pedra, né, Zé, era a praça central aqui, onde que todo mundo levava os carros, né? Hoje eu não sei, é a esquina aqui do... não exatamente. É na praça, a esquina da praça ali. A esquina da praça, saindo aqui da Noroeste, a próxima esquina à direita. As pessoas se reuniam lá, para os corretores, quem tinha carro para vender, ali era o mercado que girava, né? Exatamente. E você ia numa época que, às vezes, as pessoas que estão vendo nesse momento, que hoje, assim, é pista dupla, tem avião, tem, né? Mas na época não era essa vida fácil, não, né? Era complicado, não era, não? Só para dar sequência ao raciocínio, aí chegamos a ter 8, 10 carros aqui na Pedra. E aí vimos a necessidade de montar uma instalação e montamos a Jomasa. Jomasa. Chamamos o Maurílio. O Maurílio. O saudoso Maurílio também. E Jomasa significava Joanim, Maurílio e Zé Abrão. E foi famosa aqui em Zé. Foi a primeira loja. Fundamos a Jomasa, passado 2, 3 meses, movimento muito fraco, muito devagar.
E comecei a observar que logo na sequência montaram uma loja bem maior que a minha, muito mais representativa a nível de opções para os clientes. E eu disse comigo, eu preciso me reinventar. Aí peguei um ônibus aqui às 2 horas da tarde do Expresso Itamaraty, fui em Rio Preto, cheguei às 7 da noite, de Rio Preto peguei um ônibus para Goiânia, Goiânia, Rio Verde, cheguei em Rio Verde no outro dia às 11 horas da manhã. Nossa! Aí comprei uma caminhonete, fui para o Banco Itaú fazer o pagamento naquela época, e é bem compreensível que as gerações contemporâneas respeitem um pouco as dificuldades que os mais antigos têm para lidar com tecnologia, mesmo porque a evolução foi muito abrupta nesses últimos anos, essas últimas décadas, na verdade. E aí cheguei em Rio Verde, paguei a caminhonete, tinha acabado o dinheiro, estou no Banco Itaú acabando de finalizar o pagamento para a pessoa que tinha me vendido o carro. Chega um cara, bate nas minhas costas e falou, escuta, você é comprador de carro? Falei, sou. Você é de onde? Falei, sou de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo. Passa na minha concessionária lá que eu quero te vender uns carros usados. Acabei de finalizar, o cara me deixou um cartão. Cheguei, era a concessionária Ford de Rio Verde, chamava Norauto Veículos. Então a Ford entrou na sua vida aí. Aí na hora que eu cheguei lá, eu fiquei até meio deprimido, porque o pátio dele contava com mais de 150 carros zeros e uma infinidade de carros usados. Aí disse para ele o seguinte, eu falei, olha, eu vendo muito carro, mas eu só posso pagar com 15 e 30 dias, porque eu não tinha mais recurso para comprar nenhum carro sequer. Ele falou assim, não, eu te dou prazo. Eu te dou o prazo, pode escolher lá. Aí escolhi 7 carros, mais a caminhonete que eu tinha compro, liguei para o meu sócio, para o Joanim, que o Joanim me ajudava na operação, o Maurílio era o sócio capitalista, e aí o Joanim chegou de madrugada lá em Rio Verde, com os motoristas e 2 carros e tal, e falou assim para mim o seguinte, falou, olha, se eu vender tudo que eu tenho, e ele tinha sítio de café, imóveis urbanos, eu não consigo pagar minha parte na compra desses carros que você fez, porque o valor de referência de um veículo à época era muito elevado. Aí eu fiquei... Você comprou no peito. Comprei no peito, fiquei desesperado. Aí viemos em comboio para Santa Fé do Sul, na época a gente passava pela balsa do Porto Itamaraty. E era terra, Zé? Era terra, saía de Rio Verde, vinha até Jataí asfalto, Jataí Caçu asfalto, de Caçu para frente, saía aqui no Biscoito, aqui de Paraná, sei. Que era terra. Nossa. Aí do Biscoito até Santa Fé do Sul era asfalto. Aí cheguei na minha casa às 3 horas da manhã, tomei um banho, muita poeira da estrada e tal. Minha mãe acordou, preparou alguma coisa para mim comer. Falei, mãe, estou indo para a loja de carro. Falei, por que não? Eu comprei uns carros aí, preciso ver o que eu vou fazer. Quando foi 10 horas da manhã, eu tinha vendido todos os carros, exceto uma F1000 que precisava reformar inteira, que era do ano. E tinha sobrado ela de graça. Eu tinha pago todos os meus compromissos assumidos. Então foi um negocião. Voltei para Rio Verde. Folgado. Cheguei lá, comprei mais carros e comecei por aí. A minha trajetória no automóvel começou por aí. Como concessionário, eu passei a atuar em 1999. Zé, mas assim, só voltando um pouco nessa você depois teve também uma solo aqui que foi a Sanvel, não foi? Por um tempo? Ou não? Ou era só... Não, eu tive. Eu tive a Sanvel junto de sociedade com um amigo, Júnior. Olha, eu tô falando isso daí porque eu tô vendo uma moto ali em cima e eu lembrei quando eu te conheci, você era motoqueiro, né? Muita gente não sabe, mas o Zé gostava das motos barulhentas, tal. Você gostava de moto, né? Gostava, sempre tive um apreço muito grande por máquinas, motocicletas, automóveis, caminhões. Sempre fui um... E tecnologia também, né, Zé? Você sempre gostou de tecnologia, né? Dentro da minha limitação, eu me julgo um cara até relativamente antenado no que tange a parte de tecnologia. E diante desse cenário, eu me lembro também que a gente conversando sobre o assunto, e às vezes as pessoas não sabem, né? Mas você viveu numa época
que a inflação era 100%, né, ao mês. Então você comprava um carro por X, no final tinha gente que às vezes pensava assim, é melhor não vender o carro, né, dar mais lucro. E você tinha que lidar com essa situação que hoje tem uma certa previsibilidade, né? Você compra um carro, você sabe quanto que é os juros, você aplica os juros lá, se ficar 15 dias, você computa os juros sobre o bem, mas antes não, você tinha que vender rápido e comprar rápido, senão você descapitalizava, né? Exato. Na verdade, como o recurso meu era muito escasso, eu operava mais com crédito, eu jogava. Eu tinha um carro que eu tinha que pagar 10, por exemplo, o cliente só vendia por 12. Aí eu pedia 15 dias de prazo, porque eu gozava de um bom crédito no mercado, porque graças a Deus nunca dei um cheque sem fundo e nunca faltei com a minha palavra com ninguém, e consegui passar isso para os meus filhos também. Então eu conseguia 10, 12 dias de prazo, eu pagava o preço que o vendedor entendia que valia o carro. Quando vencia o prazo, o carro já estava valendo mais, mas entretanto eu já tinha vendido ele antecipadamente também, porque eu comecei a trabalhar com carro, buscava carros em Goiás, em Rio Verde, preparava aqui e despachava para São Paulo para revendedores. O mercado tinha uma dinâmica. Você não vendia só na região? Então... Vendia na região, mas num volume bem inferior do que a gente repassava para fora. Eu cheguei a ter, com a Jomasa aqui, 6 motoristas fixos só para buscar e levar carros. Naquela época não tinha seguro, não tinha nada, tudo seguro na mão de Deus, né? Nada, documento digital. Você pegou também aquela época para negociar que se tinha que ligar por ficha de orelhão ou de telefonista? Demais. Isso já foi uma evolução. Já foi, né? Só para sua informação. O orelhão com ficha já foi uma grande evolução, porque a gente conseguia fazer uma ligação a cobrar e não tinha o desprazer de empresta o telefone, por favor. Era muito desagradável. As pessoas, a conta telefônica na época tinha um valor significativo e representativo. Um telefone, uma linha telefônica valia um carro, né, Zé? O pessoal diz, né? Aliás, tinha comércio de aluguel de linha Eu comprei metade de um ponto comercial em São Paulo. Tinha 22 linhas telefônicas nessa loja que eu comprei. Era um ponto físico. Eu paguei o dobro do que valia as linhas comerciais nos meus 50%. Nossa! E você comprava uma linha telefônica, você vendia ela por mais com relativa facilidade. Era pão quente para vender. Vendi também, você falou de inflação, eu trabalhei também com deflação. Com deflação? Eu não me recordo mais o ano, porque foram tantas mudanças e tanta coisa, mas você lembra da tablita? Eu lembro. Então, você tinha um compromisso assumido de recebimento, você recebeu ele com o desconto da correção da época. Então, assim, aqui no Brasil foi uma montanha-russa, é uma experiência. O cara que é empresário aqui, o cara tem que tirar o chapéu para ele, né, Zé? Porque, ainda mais assim, a gente vê hoje, às vezes o jovem vê que essa certa previsibilidade que existe, que hoje ainda existe uma regra, mas antigamente não tinha nada disso, até a questão tributária era tudo falha, né? Hoje a receita está aí, é o leão, né? Se você sair fora, é uma outra coisa também, né? Que você sempre prezou também, né? Para a questão dos impostos, né, Zé? Desde quando nas suas empresas também sempre foi... Nós temos hoje por volta de 30 CNPJs. 30 CNPJs. E eu tenho certidão negativa de débitos na Junta Receita Estadual, Federal, de todos os meus CNPJs, graças a Deus. Isso é para poucos, hein? Porque no Brasil tem uma questão que eu entendo ser cultural. Eu acho que nós pagamos impostos por medo e por receio e não exigimos nada em troca. Eu acho que é momento também das escolas, né, ensinar os cidadãos futuros que é necessário entender. Exigir os direitos. Exigir os direitos, porque pela Constituição todo mundo tem direito à segurança, moradia, educação e saúde. E você sabe que na realidade vivemos um contexto totalmente diferente. Ô Zé, nessa época aí de Jomasa, de Sanvel, era uma vida gostosa também, né? Era corrida, mas não era gostosa? Era divertido, né? Era divertido, né? Tinha muita saúde, muita energia, disposição para tomar uma cervejinha de vez em quando.
Foi muito bacana. Olha, eu confesso um detalhe à audiência, que o Zé, ele sempre foi de acordar muito cedo. Não sei se ainda continua, mas ele sempre foi de acordar muito cedo. Então, assim, aquele ditado que quem cedo madruga, Deus ajuda, na verdade, isso, você sempre dormiu até pouco, né, Zé? Porque você sempre trabalhou muito, né? De fato, eu não sei se é um problema de saúde, mas 4 horas, 5 horas de sono para mim é mais do que suficiente. Mas diz que isso daí, viu? Isso daí todos os empresários, os grandes empresários, tem essa quantidade de sono, e é algo que realmente consegue descansar, né? Você não consegue ficar ali. Eu penso que a sua cabeça deve ser muito agitada, passar muitas coisas na cabeça desde sempre, né? Na verdade, você tem que girar vários pratos, né, como empresário. Você tem que ser contador, financeiro, mecânico, consultor técnico, advogado, uma infinidade de conhecimentos que não tem, é humanamente impossível você aprender isso sem a prática e a experiência. E aí, Zé, eu concordo inteiramente, somando isso a questão também da família, né? Porque você casou em que ano? 1988. 1988. 30 de janeiro. 30 de janeiro? É. Tô sabendo agora, ué. Que data boa, hein? 31 no outro dia alguém comemora aniversário, ué? Então foi uma festa dupla. Foi. De 1988. E os teus meninos nasceram aqui em Santa Fé do Sul? Os dois nasceram aqui. O Zé Antônio nasceu em 29 de junho de 88 e o Rafael 7 de março de 90. Cresceram, e eu me lembro nessa época, eu te conheci em 1996, eu lembro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, muito pessoal, né? Mas eu sei o significado, o quão representativo foi seu pai na sua vida. É até difícil de falar, né? Porque meu pai foi um cara que me ensinou o que é certo, a discernir o que é certo do errado, e foi um grande companheiro que eu tive, e faz muita falta. Meu pai nunca disse um não para mim, apesar de me dar uma educação até um tanto quanto exagerada, mas eu reconheço que foi muito positivo para formar meu caráter e a pessoa que eu sou. E ele tem um papel relevante e sempre me apoiou. Ele chegava para mim e falava: meu filho, o que é meu é teu. Você pode vender a casa que eu moro, o carro que eu tenho, minhas economias que estão guardadas. O que você precisar está à sua disposição. Ele não tinha ganância. Tanto é que morreu de uma forma abrupta. Meu pai era um touro. Meu pai nunca vi meu pai resfriado. Morreu com infarto fulminante aos 57 anos. Um super pai, um super avô. Meus filhos se sentiram muito. Inclusive o meu filho mais velho, que vai casar em maio do ano que vem, ele disse que o primeiro filho que ele tivesse for homem vai ter o nome do meu pai. Eu fiz essa pergunta para você porque eu sei desse carinho. Eu lembro feliz. Eu lembro que ele tinha uma Seninha, que chamava? Seninha. Que andava com os meninos? Tinha um Fapinha, que eu dei pro Zé Antônio com 1 ano de idade, e um Seninha pro Rafael. E os meninos eram o xodó do seu pai, né? Todos netos, né? E a partir daí que ele partiu, também teve uma mudança muito significativa na sua vida, né? Você perdeu um conselheiro, um amigo. Meu pai era minha base no sentido de família, ele me ajudava muito, me aconselhava, sentia muito orgulho de mim, me inspirava bastante, me motivava. Às vezes eu tinha uma situação que é comum no nosso cotidiano, que ela te gera dúvida, eu ligava para meu pai: pai, não vai. E tive o privilégio de ter também um segundo pai, que foi meu tio Amin também, que foi uma pessoa que participou demais da minha vida também. Isso eu ia te falar, eu lembro as histórias que eu ouço, né? O seu tio tinha umas caminhonetes, ele gostava, né? Chegava, tá aqui, pode andar, confiava. Ele era Dom Juan. Eu acho que é isso que forma, né? É o legado que a gente deixa. Eu acho que eu tô perguntando do seu pai porque eu acho ele tem tudo, pelo que a gente já conversou,
a ver com a Noroeste, com a Cosenorp, né? E aqui eu quero confessar a nossa audiência, muitos que não sabem, nem muitos já viram quando nós fizemos 20 anos. Eu queria saber, Zé, que antes você sempre foi um empreendedor nato, como você disse aí, sempre viu oportunidades. Como surgiu a ideia de você montar uma corretora de seguros? Na verdade é assim, né? Eu sempre trabalhei, e falo isso até hoje em reuniões que eu participo junto com meus filhos e o pessoal da nossa direção e com todos os funcionários. Eu não quero, até para o meu tributário eu falo, eu quero operar no Brasil com risco zero. Ele diz para mim, risco zero não existe, porque a legislação é um emaranhado. Mas assim, tudo que puder fazer para mitigar risco é comigo. Então, eu tenho seguro de praticamente tudo que eu tenho. Porque, bom, você sabe melhor do que ninguém, talvez até o motivo que eu esteja aqui hoje seja por isso. Eu duvido que você tenha um cliente que é tão, desculpe a expressão, paranoico com segurança mais do que eu. Você não deve ter. E eu tive, por descuido, com a oportunidade, eu comprei um carro para uso nosso e esqueci de fazer o seguro. E esse carro rodou 130, 140 quilômetros, caiu numa valeta. Felizmente o motorista não sofreu nenhum arranhão, mas o carro deu perca total. Isso foi, se eu não me engano, numa quarta ou quinta-feira. No domingo, eu morava em Santa Fé, minhas crianças eram pequenas, eu fui para o rancho. A hora que eu cheguei em casa, abri meu portão de correr, eu vi um indivíduo lá dentro. E ele roubou uma caneta que eu tinha ganhado da minha mãe e um relógio. Aí liguei para ele na segunda-feira, para o meu corretor, que era detentor de todas esses seguros nossos, e falei para ele, olha, não quero nada ilícito, mas por interesse comercial, você não consegue alguma coisa para minimizar meu prejuízo? Ele disse o seguinte, falou, não tenho o que fazer. Nós não fazemos falcatrua. Eu falei, nem eu estou pedindo para você fazer falcatrua, muito pelo contrário. Aí meu cunhado tinha um primo no Rio de Janeiro que era corretor de seguro. Falei, checa essa informação. O parente do meu cunhado disse o seguinte, falou, olha, é provável que pelo volume de apólices que vocês têm a gente consiga alguma coisa para... Mas comercialmente, né? Comercialmente. Como você não é meu corretor, não há o que fazer. Então, tudo bem, entendo e compreendo. Aí fica aquilo na cabeça. Falei, poxa, é um serviço que eu preciso. E tinha um rapaz do banco que trabalhava no Banco Real que ele me assediava comercialmente falando com frequência. E ele ia direto na portaria, telefonava, ó, o Adalberto do Banco Real está aqui, do Real Seguros. Não vou atender. Atendi ele, eu acho que uma única vez. Coincidentemente, após esse evento, passado 1, 2 dias ou 3 no máximo, o Adalberto apareceu lá no frigorífico e eu fiz o questionamento que eu tinha feito para o meu corretor e para o primo do meu cunhado, que era do Rio de Janeiro, o Carioca. E ele também confirmou a mesma versão do parente do Rio de Janeiro. Aí eu peguei e falei assim, eu acho que eu estou muito mal assistido, pensei comigo, não verbalizei isso para o Adalberto. Eu gostaria de saber quanto você ganha por mês no banco. Me corrija se eu errar no número, era R$ 1.500. Era R$ 1.500, com ticket, os benefícios, R$ 1.500. Eu disse para o Adalberto o seguinte, falei, Adalberto, te pago R$ 500 por mês, você tem que fazer o curso para se credenciar como corretor, e te põe no contrato social e a gente monta a corretora de seguro, compra o carro, aluga o escritório, movelaria, telefone, notebook, que a gente já fazia uso dessa tecnologia na época, e te pago R$ 500 por mês e você vai ser meu sócio. E os seguros que eu tenho, você não vai ganhar nada, vai ser tudo a preço de custo, o resultado fica para mim. E vou te indicar muito cliente. Aí passou, eu falei, posso te dar a resposta no outro dia, porque eu estou namorando, vou ficar noivo, que coincidente hoje é minha comadre, a Sandra. Eu peguei e falei assim, pode me dar a resposta até amanhã. Foi embora, eu pensei, isso aí não vai dar em nada, uma loucura dessa. Dois doidos. No outro dia aparece o Adalberto lá.
eu topo. Quase que me deu uma dor de barriga. Porque me deu, sabe aquela sensação abdominal? Eu falei, nossa, acabei com a vida do cara. Um banco real, uma projeção. Quantos dias você precisa para se credenciar como corretor? Acho que era 30 dias ou 40 dias. Não, eu precisava fazer um curso, aí nós contratamos um corretor na época para assinar para nós. Isso, E fundamos a empresa. E deu no que deu. Hoje é um dos filhos que eu tenho, apesar de não ter mais nenhum direito acionário, mas o Adalberto é meu compadre, eu fui padrinho de casamento dele, batizei o filho caçula dele, o Cauã, e hoje é um grande amigo, e eu prezo e recomendo a Noroeste para todos, porque o seguro é uma venda extremamente técnica, e por isso a gente vê tanta divergência e tanto conflito quando ocorre um sinistro. Zé, agora eu quero falar meu lado. Você falou o teu lado da história. Você foi realmente do jeito que você falou. Eu acho assim, quem tem um sonho tem que insistir. Quando eu trabalhava no banco, fui muito bem treinado, sou muito grato ao banco. Tive excelentes professores. Quero mandar um abraço aqui para o Gerson, que foi a pessoa que me deu a oportunidade. Gerson Laudenir Sotini foi meu primeiro gerente. Depois eu fui para a área de seguros. Quero mandar um grande abraço para o meu outro chefe, que foi o Mário Magalhães. E eu iniciei a carreira e estava num momento legal, crescendo, namorava a Sandra. E quando surgiu aquela situação de eu estar procurando você para fazer seguro, por insistência você me atendeu. Mas eu quero falar um outro lado, que às vezes as pessoas não sabem o quão é difícil montar uma empresa. Se hoje eu estou aqui e iniciou o que hoje muita gente fala, investidor anjo, que tem na televisão aí, que as pessoas fazem, pegam a empresa e investem, o Zé Abrão fez lá atrás, né? Na verdade, a gente deu um nome de Capital Trabalho. O Zé bancou a corretora por 4 anos. Era eu e a Sandra trabalhando, um ia almoçar, outro ficava, e a corretora não dava lucro, e não ia. E se hoje eu estou aqui, eu agradeço a você por ter confiado, porque não é fácil montar uma empresa. Foi 4 anos para tentar viabilizar o negócio e seguindo os seus valores. Os valores também que eu trazia da minha família, junto com da minha noiva na época, e hoje é minha esposa, de fazer a coisa certa, de trabalhar duro, não tem nada fácil, lutar. A gente foi superando todos os obstáculos e hoje estamos aqui. Mas se hoje estamos aqui, José Abrão Vinhal, meu compadre, é por causa de você. Porque se nós não tínhamos superado essa barreira dos 3, 4 anos, que é muito difícil. Hoje, o que eu estou falando está demonstrado em números, vocês podem dar um Google aí, 80% das empresas não ultrapassam o primeiro ano. Não adianta só a pessoa ter vontade, a pessoa querer, mas tem que ter uma série de outras coisas que tem que dar certo ao mesmo momento e que não é fácil. Como o Zé bem disse lá na história dele, o pai dele, ele vendeu um carro do pai dele, foi para São Paulo, comprou um Fiat 147, podia ter dado errado no primeiro negócio. Então, e graças a Deus deu certo, e aí ele foi também superando, né, as dificuldades, porque não é fácil hoje ser gestor, ser diretor, ser proprietário, ser fundador de um grupo tão grande igual hoje é a Caminho e presente em grande parte do estado, e a gente vai falar, não é fácil. Então, Zé, eu quero aqui publicamente deixar aqui meu nome, nome da Sandra, que ali está. Nós éramos... Aquele um dia foi para conversar com ela, viu? Foi conversar com ela, foi conversar com meus pais, eu tô aí. E ela também falou, tamo junto. Falei, você trabalha comigo? Eu trabalho. Então a Sandra, antes de ser sócia, ela foi registrada na Noroeste, porque... Isso eu não sabia, hein? Então, nós éramos namorados, né? Não éramos ainda casados, enfim. E hoje está aqui. E juntos a Noroeste está aqui e a Caminho está aí. Mas eu, só para concluir, te interrompendo,
eu tive uma vantagem tripla nessa situação. Primeira, ganhei um casal de amigos que eu prezo e estimo na mais alta relevância dentro do meu coração, que é você e a Sandra. Segundo, eu tenho uma corretora de seguro que me atende muito bem e de uma forma que plena, não falta nada do que eu poderia desejar de uma empresa para me atender. Apesar de não ter participação, não estou ganhando nada para fazer esse jabá. E por fim, ainda ganhei dinheiro. Qual que é a mensagem? Faça com amor, invista, acredite que o resultado é consequência. Olha, eu acho que em todos os negócios, né? Mas assim, o que marca uma relação eu acho que é a gratidão, a honestidade e a gente é grato, né? Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Obrigado por tudo, de coração. Eu poderia estar no banco, não sei onde eu poderia estar, mas hoje eu estou aqui, estou feliz com a vida que a gente tem, né? Então, eu não sei nem como te agradecer. Não tem que agradecer, Mas eu vou agradecer a vocês pelo que vocês são e representam na minha vida. Nos momentos mais importantes, você sempre esteve junto comigo, você e a Sandra. Os filhos, eu os considero como se fossem meus sobrinhos e farei tudo por você se um dia se vocês precisarem. Obrigado, e a recíproca é verdadeira. Vamos mudar de assunto, vamos começar a chorar. Mas aí, Zé, assim, vamos começar a falar um pouco desse grupo que você criou. Quero começar pelo nome. A gente teve o prazer de vivenciar esse momento, né? Mas eu gostaria que você contasse de onde você tirou esse nome Caminho. Na verdade foi assim, né? Eu iniciei na Ford em novembro de 99. Era Ford Santa Fé, né? Não, era Caparrós Comercial Santa Fé Sulense de Veículos Limitada. E novembro de 99. Quando foi em janeiro, a Ford lançou uma promoção de picapes F250, Courier e Ranger para CNPJ. E tinha um desconto muito atrativo. A revenda vinha num volume de vendas muito baixo. Depois que nós compramos, impulsionado por essa promoção, nós tivemos um volume de vendas muito expressivo que saltou aos olhos do regional. Resumindo a história, isso se repetiu em fevereiro, março. Em abril a Ford baixou aqui porque eu não tinha me apresentado da montadora ainda. O que está acontecendo aqui? Eu comprei essa operação aqui do Caparrós, uma pessoa que eu sou muito grato e respeito muito o Zé Luiz Caparrós e seus irmãos. Eles tinham aqui em Jales, né? Tinha em Jales, eles ficaram com Jales e me venderam aqui. E eu estou gostando do negócio. E se eu gostar, eu quero ser um dos maiores distribuidores do interior de São Paulo. Você já falou isso lá naquele ano? Falei para eles em 99. Quando foi em junho, eu estava em São Paulo resolvendo uns problemas de uma outra empresa que eu trabalhava também. Fiquei uma semana em São Paulo. E aí, o meu voo era 16 horas de São Paulo para Jales. E naquela época não tinha flexibilidade de mudança de horário. Eu tinha, como sempre, eu sou meio acelerado, eu tinha cumprido minha agenda toda. Quando foi 10h30 do dia da volta, que era uma quinta-feira, eu já estava pronto. Parei no fogo de chão da 23 de maio, falei, vou ficar comendo aqui, fazendo hora até as 4 aqui, para esperar meu voo. Me toca o telefone celular. Era da Ford. O Alcântara, que era o regional Bauru, que veio me visitar em Santa Fé. Ele tinha sido promovido para diretor de desenvolvimento de rede de distribuição. Ele não nomeava e cancelava. Aí ele falou para mim o seguinte, falou, tem uma oportunidade em Araçatuba, uma operação de automóveis e caminhões. Isso foi em junho ou julho de 2000. Eu falei, eu tenho sócios, eu preciso conversar com eles para ver o que eles pensam, eu acho, porque a gente toma todas as decisões em colegiado. Ele falou, não, pode falar com ele e me dar a resposta até amanhã.
Aí cheguei, os sócios foram muito receptivos à proposta, batemos o martelo. Aí ele fez uma exigência, que eu ficasse morando em Araçatuba pelo menos por 3 anos para implantar a operação, porque era um modelo de negócio novo que contemplava automóveis e uma franquia separada de caminhões. E aí foi assim que começou a Caminho. Então, mas o nome Caminho, por que você escolheu? O nome Caminho, quando eu vim para Araçatuba, que eu fui nomeado, efetivado, eu contratei uma empresa de propaganda para fazer uma pesquisa em Araçatuba, um nome que condizia com a cidade, para criar uma relação, para entrar, porque era um mercado extremamente fechado e tinha uma cultura de adquirir muitos veículos em lojas multimarcas. Aí, pelo meu trabalho, chegaram 2 nomes, Globalcar, você falava muito em globalização, e Autos com TH. Falou, não caiu bem, não caiu no meu gosto. Aí peguei um dia em casa, fui fazer uma reflexão à noite, falei, eu estou tão feliz, tão alegre, tão contente e tão ansioso com esse negócio, que é um sonho antigo, ter uma concessionária numa cidade igual a Araçatuba, que queria um nome que eu pudesse, de uma certa forma, agradecer a Deus. Peguei a Bíblia e comecei a folhear. E queria um nome que caísse bem para automóveis e caminhões. Comecei a passar, aí chegou numa passagem, aquela que fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu falei, caminho automóveis, caminho caminhões. Acho que tem aderência. Se eu não me engano, eu acho que eu consultei a Sandra nessa época, não lembro. O logo foi ela que desenvolveu o primeiro. E aí, vai ser Caminho. Cheguei pro sócio e falei, a revenda vai chamar Caminho. Não, Caminho, nome não vai ser. Enfiei de garganta abaixo com o nome. Deu no que deu. Eu acho que foi. Tudo leva num caminho, tudo é um só caminho, né? Caminhão é caminho, automóvel. A logo é essa daqui, ó. A logo é essa daqui, ó. A logo. A primeira? Vamos ver. Vamos colocar a logo aqui. Aqui. Essa é a atual. A logo, a matriz dessa logo, quem criou foi a Sandra aqui, ó. Vem aqui, Sandra, aparece aqui, ó. Ela fazia publicidade, você conversou com ela. Então, gente, ó, saiu de Santa Fé do Sul também, essa marca que hoje está presente em milhares de carros, né? Ajuda aí, Sandra, o que significa? A seta pro alto, para a direita, vamos ver se você lembra. Não pode falar isso aqui, é segredo. É segredo, isso daí é uma mensagem subliminar, a gente não fala. Mas é de sucesso. É de sucesso, não chegou... É para a direita e para o alto? As letras em movimento? Eu sei o que é, você não lembra mais? Eu lembro. Então... É uma marca de muito sucesso, eu tenho muito orgulho de ter ajudado a criar. E o nome também é muito, muito forte, tem uma representatividade muito grande. E você foi muito feliz. Obrigado. Com esse nome. A gente tem que acertar algumas, né? É verdade. Mas não, eu não vou falar o segredo da logomarca aqui, não. Mas é de sucesso. Ela é de sucesso, está presente. E eu tenho muito orgulho de ter, vou falar de novo, de ter ajudado a criar essa... E uma gratidão eterna. E uma gratidão de poder ter feito essa logo aí. Olha, e essa aqui também foi ela, viu? Essa Essa também. Então você vê que nós estamos bem representados aqui de publicidade, né? A gente brinca hoje porque é o seguinte... Só te interrompendo, eu fiz amizade através do movimento de Cursilha, o movimento da Igreja Católica, eu participei muito tempo, com o Padre Beraldo. E o Padre Beraldo, ele chegou a ser a liderança mundial do movimento de Cursilha. O dia que ele me conheceu, ele perguntou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com concessionária. Como chama tuas concessionárias? Eu falei, chama Caminho. Ele falou, duvido. Ele na condição de pai, falou, eu duvido que tenha uma concessionária que o cara pôs o nome dela de Caminho. Eu falei, então tá bom. O dia que você for na minha casa me visitar, você vai ver. Ele de curiosidade foi lá e viu e constatou.
e ficou lisonjeado porque no fim do dia é uma bela homenagem, né? Aquele que nos provê de tudo. Olha, Zé, eu acho assim, o nome é um nome abençoado, né? E eu acho que é importante até para o teu time, que hoje é um time muito grande, né? Você deve ter hoje no grupo 700, 800 colaboradores. Por volta de 800 colaboradores. Conhecer a história de como é que veio o nome Caminho, de como foi a logomarca, dos perrengues. Olha, eu vou falar aqui um em off aqui. Nesse tempo de montar a concessionária, lá em Araçatuba, o Zé ficou num QG lá, não sei se existe ainda o hotel lá, um hotel Riviera. Hotel Riviera. Muitas e muitas noites lá, pensando, e começando tudo zero, desde a oficina, né? Tudo, não conhecia ninguém. O meu escritório para entrevistar os candidatos era no McDonald's. Eu pedi uma porção de batata frita, uma coca e ficava lá entrevistando o pessoal. Olha que interessante, né? Às vezes as pessoas não sabem como foi feito isso. E depois, a primeira, né, Zé? A primeira foi Caminho, no caso a Ford e Caminhões. Depois foi para Rio Preto. Rio Preto comprei a operação de caminhões. Ford Caminhões. Isso foi em 2001 eu comprei a Ford Caminhões. Em 2002 eu comprei a Peugeot de Rio Preto. A Peugeot de Rio Preto. Depois, deixa eu lembrar. Olha, não preciso. Não, depois você expandiu, foi lá para Piracicaba. Comprei a Ford em Piracicaba. Depois veio a Hyundai. Não, antes você abriu as filiais lá, né? Eu abri as filiais. Não, foi para Limeira, foi para... Não, fui primeiro para Piracicaba, naquela região. É. Eu comprei a operação. Aí depois eu comprei a Americana. Quando eu comprei Piracicaba, eu tinha expectativa de pegar a Ford em Rio Preto. E aí fui nomeado em Rio Preto também. Eu preciso até buscar ali do tempo que a cabeça já não ajuda mais. Mas foi a Ford Rio Preto, depois veio a Hyundai, aí vendi a Peugeot, depois comprei a Hyundai. E aí depois é uma parte que já... Não, mas antes disso daí teve um detalhe. Durante esse processo todo, gente, eu não sei o que levou você a confiar tanto na Ford lá atrás, porque foi a sua primeira concessionária. Porque a Ford, a gente está falando que eles tinham Fiestinha antigo, não tem um mix que tem hoje. Hoje Escort, Mondeo, Verona. O que era muito bom na época era a F250. F1000, né? Eu não sei se você chegou a vender F1000 ou não. Não cheguei a vender F1000. E assim, era uma concessionária, era uma marca que na época não tinha vindo ainda as chinesas que hoje estão aí, né? Mas era altamente dominado por Volkswagen, GM, Fiat, e ali atrás estava a Ford, né? Mas eu sempre soube, desde quando você assumiu a Ford, que a Ford Nacional tinha um share, mas o share da Caminho perante o Nacional sempre foi maior, né, Zé? Isso está dentro até do nosso projeto de trabalho, meu especificamente, que eu consegui transmitir para os meus filhos. É muito importante você ser relevante para a marca com a qual você representa. Então nós sempre, às vezes, nos sacrificamos margem para não ganhar, muitas vezes até para perder um pouco, mas para ter relevância, porque quando surgem as oportunidades em cada marca, você é sempre lembrado. Hoje talvez não tenhamos mais essa necessidade, com muita humildade eu falo que a gente é um grupo muito assediado pelo modelo de gestão que nós temos, governança, e a gente é muito procurado por outras marcas também que querem fazer negócio com a gente. Nesse modelo, até a gente vir aqui para frente, eu lembro também que teve uma época que passou assim, a rede de concessionárias Ford, eles passaram uma época de dúvida muito grande. Foi quando a Ford resolveu sair do Brasil, fechou as unidades de caminhões,
né, que tinha a linha F, né, F4000, F350, os cargos, né, que atendiam o mercado sucrocoleiro, né? Fechou primeiro caminhões, depois no ano subsequente fechou a fábrica de automóveis. Então, e mesmo diante dessa dificuldade, você permaneceu na marca? Na verdade, eu acho que é inspiração divina e um pouco também de experiência. O que aconteceu? A operação de caminhão era muito relevante para nós. Nós éramos o 5º maior grupo em vendas de caminhão Ford no Brasil. Apesar de não estar no 5º maior mercado, a gente tinha uma venda significativa. Quando fechou a fábrica de automóveis, eu tenho que ser bem sincero, eu perdi o chão. Falei, representava 70%, 75% do meu faturamento a Ford. Nossa. E aí, grupo de WhatsApp de proprietários de concessionária, só coisa negativa. Aí tem uma empresa de consultoria que nos atende já desde 2007. Chamei o responsável pela consultoria e ficamos 2 dias fazendo conta lá em Araçatuba. Qual foi a nossa visão? Que pela quantidade de 400 e poucos pontos que iam fechar, ia sobrar apenas 100. Então as áreas de influência iam ser bem maiores. Por exemplo, Rio Preto tinha Ford em Votuporanga, Fernandópolis, Santa Fé. Santa Fé. Ia ficar só Rio Preto. Então, o que acontece? E o mix de produto ia tirar os carros de entrada e pôr carros de maior valor agregado. No nosso entendimento, naquela ocasião, nós chegamos à conclusão de que valia a pena continuar no negócio porque a gente ia ter um esforço menor de trabalho com o mesmo faturamento. E talvez por plano de negócio as margens iriam melhorar. E nós acreditamos nisso e fomos o primeiro grupo a levantar a mão dentro da Ford que a gente ia continuar. E deu certo. E nessa época aí, Zé, você estava... os teus meninos já estavam no negócio ou você que estava 100% à frente? Eu estava 100% à frente, mas o Zé Antônio me acompanha desde 20 anos atrás. Desde 20 anos. Ele está com 36, na verdade desde os 18 anos. Então ele viveu esse momento aí? Viveu. O Rafael estudou, formou no INSPER, né? Formou no INSPER em São Paulo, trabalhou num banco, a parte de fusões e aquisições. E passado 2 anos, 3 anos, ele veio e pediu para vir voltar para cá. Ele era feliz e não sabia. Se eu soubesse que seria tão produtivo ter filhos do padrão do que eu tenho, eu teria feito mais uns 15. Zé, olha, eu vou falar nos dias de hoje, erguer a mão, agradecer a Deus, porque não é só... você colocou 2 homens no mundo, né? No sentido de hombridade, no sentido de seguir os seus valores e de dar continuidade ao seu legado. E nesse cenário, aí foi expandindo, foi para Piracicaba, foi para Limeira, veio para Catanduva com a Hyundai, entrou forte também a segunda marca foi a Hyundai, né? Foi. Teve a Peugeot, mas depois... Desprezando o caminhão, foi a Hyundai. Com o recurso que eu vendi a operação da Peugeot, eu comprei a operação Hyundai. Fiz um aporte a mais, mas... E aonde era Ford, virou DAF. Caminhões Ford, virou DAF. E hoje você é um grande player, um grande distribuidor de caminhões DAF no interior do estado de São Paulo. Presente em Araraquara, Araçatuba, Rio Preto e Ribeirão. Ou seja, na maior renda, aí, vamos dizer, excetuando Campinas do interior, né? No caso de caminhões. Setor sucroenergético concentrado nessa área operacional nossa, né? Muita usina. E depois veio a tecnologia, né? Assim, partindo para o lado das chinesas, né? Como que surgiu a ideia de vir a GWM? Porque tinha várias chinesas, tem várias, né? E vocês buscaram a GWM. Na verdade, a GWM é uma história curiosa. Os meninos me trouxeram o negócio, meus filhos. Quando eu falo menino, são meus filhos, mas são homens formados já. Eles me trouxeram o negócio, eu falei, não, chinês nós não vamos, por enquanto não.
E o Rafael faz parte de um grupo de trabalho dentro da montadora Ford, onde ele se reúne 2 vezes por ano presencialmente e todo mês através de videochamada. Onde o que ele trata lá nem eu fico sabendo. É um conselho, um comitê. Global. Global. Quem preside ele é a Helena Ford. Nossa. Então o Rafael fez amizade com um dealer, um distribuidor da China. E esse distribuidor chinês, que é Ford lá na China, falou que ele tinha GWM e o Rafael perguntou para ele como que é essa operação. Pô, uma marca muito positiva, entrega bom resultado, produto tem qualidade, uma marca muito séria e tal. E o Rafael chegou com essa informação em casa. Falou, pai, ouvi isso assim, assim, assado, acho que vale a pena a gente ver o negócio. Aí participamos de uma concorrência, aonde que por volta de 400 grupos de concessionárias nomearam apenas 29 ou 30. Não me recordo com exatidão se foi 29 ou 30. E nós estamos inseridos nesse contexto. Fomos escolhidos pela marca. Hoje, a nível de entrega de resultado, é a nossa segunda melhor operação. Olha, eu vou confessar, como cliente, é um carro, eu tenho um H6, o que eu gostei é porque ele te dá, no caso da GWM, ele te dá a opção de você colocar o plug-in, né, híbrido, ou a combustão, então, e o totalmente elétrico, né? E é um carro que caiu no gosto, né, Zé? Caiu no gosto das pessoas. Você vê hoje GWM para todo lado. Você só está contando uma mentira, né? Você falou que você tem um GWM. É mentira, você tem 2. É verdade. Não, eu tenho um, a minha esposa tem outro. Não, então, deixa eu corrigir. Não, então você tem 2, porque é ela que manda. Isso é verdade. Isso aí também, isso daí eu não vou discutir. Mas até agora foi uma escolha muito assertiva por parte dos meus filhos, e o mérito é deles. Que legal, porque né? eu não tive essa visão de fazer inserção nessa marca. E hoje aí já está para Marília, Prudente, Bauru. 5 operações em GWM. Inauguramos Marília até o final do ano. Já temos operação em Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru e Prudente. E também, agora, por último, chegou a Almuda Jaico. Essa eu não conheço ainda, né? Mas ela está começando a operar agora em Piracicaba. É uma nova operação? É uma nova operação. Nós pegamos a operação de Piracicaba, anunciaram um carro híbrido plug-in agora pelo preço de R$159 mil. Muito bonito, hein? Muito bonito. Um design futurista. Estamos motivados também. Zé, você olhando assim, quando você olha para trás, sinceramente, você esperava estar aqui hoje? Não ser construído, não só, eu quero deixar bem claro, não só a questão do empresário que você é, mas de quem você se tornou, da família que você constituiu. Se eu fosse com 18 anos, 20 anos, esfregar a lâmpada do gênio e falar assim, como é que você quer estar em 2025, eu não pediria tanto, eu não esperava chegar onde cheguei. Por tudo que eu passei, não foi um caminho fácil, mas pautado dentro de valores éticos, morais, não faltando com respeito com ninguém. E o meu maior patrimônio foi a família que eu constituí. Meus filhos me orgulham bastante, são pessoas sérias e não tem, sem palavras, não dá. Cara com 2º grau incompleto. 2º grau incompleto. Que não sabe falar inglês. Mas sabe como é que se diz antigo? Como é que se diz? Sabe somar, dividir, multiplicar, percentagem? Subtrair também. Subtrair também. E chegar onde cheguei eu não imaginava. Mas é muito, muito trabalho, muita dedicação. Eu até daria essa dica para os pais que eventualmente ouvir esse bate-papo nosso. Eu cheguei para os meus 2 filhos e falei para ele. O Zé Antônio, quando veio pedir para trabalhar comigo, ele tinha 17 anos. Estava próximo de completar 18. Eu falei, você teve uma condição de vida muito melhor que a minha.
Você tem por obrigação de ser muito melhor do que eu. Aí você vai me dar um troféu de presente se você for um cara muito melhor que eu. E graças a Deus eu acho que com meus 2 filhos eu atingi esse objetivo. Então a gente tem que formar os filhos, quando necessário ser rude, quando precisar falar não, não. Quando precisar dar amor e carinho, estar presente, amando e fazendo carinho e dando afago para essas crianças. E eu acho que a sociedade a sociedade hoje é muito líquida. Ela não fixa em valores essenciais para uma boa formação humana. Então, Zé, assim, vem de você, vem da Rosana, essa presença junto com os filhos, passando esses valores. Tem algo, né? Diz aqui que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. é bíblico. É bíblico, né? Mas assim, dentro desses valores da família, cristãos, enfim, que você trouxe para dentro do seu grupo também, você sempre também teve presente, às vezes as pessoas não sabem, mas você, nem sei se você queira falar sobre isso, mas é bom porque é um exemplo. Eu acho que é exemplo, tudo que é bom exemplo, porque a gente liga a televisão, você vê mau exemplo, então os bons exemplos a gente tem que compartilhar. Você sempre trouxe do seu DNA, não de quem você é hoje, mas desde lá de trás, essa preocupação com o social, né? Você sempre olhou para as entidades, para as pessoas, você sempre teve esse olhar. Eu sei o trabalho que você faz em Araçatuba há muitos anos como entidade lá, e quando você esteve aqui em Santa Fé do Sul, e o que o grupo em si agora criando algo muito maior, né? Como que você vê a importância do empresário também olhar para o social? É um tema sensível. A gente fala, eu tenho muito orgulho de tudo que eu já fiz, e não atuei somente em Santa Fé, em Araçatuba. Rio Preto também tem uma histórias bonitas lá dentro também daquela comunidade. Para ser bem conciso e resumido, nós levamos isso tão a sério que eu contratei uma gerente de projetos sociais. E cada valor de cada veículo que a gente vende, a gente retém um valor, põe numa conta, e nós estamos criando um fundo para fazer essa colaboração com as entidades que precisam e necessitam serem ajudadas. Mas não só isso, nós vamos também querer o envolvimento dos nossos funcionários nas escolhas e nas indicações dessas entidades. E hoje já temos algumas entidades que a gente participa ativamente. Por exemplo, alguma dúvida de departamento pessoal, liga direto no DP da empresa. Dúvida tributária, liga direto para o tributário nosso. Eles já participam um pouco do dia a dia. Tanto é que nós ganhamos um reconhecimento internacional da Ford Motor Company no ano de 2020. Nós tivemos um reconhecimento no qual o nosso trabalho de responsabilidade social foi considerado, dentro do universo Ford, entre os 6 melhores do mundo. Do mundo? Mas isso eu não sabia. Recebemos uma honraria lá em Las Vegas. Meu filho foi lá receber o Zé Antônio. Zé, eu acho que é um legado também que se fala. Eu acho que é uma forma de retribuir, né? O quão a gente recebe. A gente recebe muito e não podemos reclamar. Temos que olhar para trás sempre e enxergar as pessoas que realmente necessitam do nosso apoio, do nosso carinho. Zé, assim, dentro desse cenário, né, de ajuda, foi assim, nesse momento agora da Caminho, está vivendo uma nova fase, né? Que foi um período que muitas pessoas acham difícil esse momento, e eu acho que tem que ter um desapego muito grande, que é passar o comando do dia a dia, né? Como é que foi? A sucessão está em processo ainda, ou você já fez a sucessão? Está o Zé Antônio, o Rafael à frente, eu sei que você está, é o guarda-chuva ali de todo mundo, mas como que está hoje
operacionalmente o Grupo Caminho? Operacionalmente, hoje eu trabalho menos que meus filhos. Trabalhei mais do que eles a vida inteira. Merece. Merece. E fiz questão de formar 2 sucessores, não herdeiros. Importante isso, hein? 2 sucessores, não herdeiros. O Zé Antônio hoje tem o papel de chefe maior, de CEO da empresa. O Rafael está dedicado, ele participa das reuniões estratégicas, mas está dedicado à operação DAF, que é uma operação de muita importância e relevância dentro do nosso grupo. Eu vejo isso com muita naturalidade, porque eu acho que os meus filhos são melhores do que eu. Deixei bem claro que eu estou junto para apoiar no que for necessário, eles sabem disso. Toda vez que eu me despeço deles, precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E eles, por sua vez, eles evitam me acionar para me poupar, por entender que eu sou merecedor de um descanso maior. Hoje, inclusive, aqui eu recebi uma ligação, o Zé Antônio, você quer que eu toque um problema que tem para resolver em Rio Preto ou você toca? Eu falei, pode achar que eu toco junto com o advogado. Então, eu acho que é isso. Mas você tem que estar preparado para tudo. Eu acho que... Porque é difícil sair. A transição, é difícil. A transição minha foi muito fácil, porque o desgaste foi na formação deles para trás. Entendi. Você presenciou algum... Para formar 2 homens, teve que ser forjado ali para... Forjado. Que não é fácil esse processo, né? Muitas coisas, como a GWM, por exemplo, que eu disse, que eu enumerei que é mérito deles. A nossa atuação hoje de vendas no campo digital é ideia e mérito deles. Hoje eu vendo de 25% a 30% das nossas vendas são no canal digital. Nossa. Agendamento, inteligência artificial, a molecada tá voando. Eu vou dar uns números aqui, só colaborando com isso que o Zé disse. Tive o prazer de estar agora, uns 15 dias atrás, na inauguração da Ford em Campinas, que foi um marco. Um marco lá, né, Zé? Um investimento muito alto, né? Que penso, pelo que eu vi que foi feito lá, demonstra uma confiança do Grupo Caminho na marca e na região. Então, e lá estava o CEO da Ford, que fez uma apresentação do Grupo Caminho. E números me chamaram a atenção. O Grupo Caminho é o maior vendedor de Mustang do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele usou a seguinte expressão: não é São Paulo, não é BH. É um grupo do interior de São Paulo que mais vende Mustang do Brasil. E não só Mustang. Outro número que eu fiquei impressionado dentro do estado de São Paulo, que de cada 100 caminhonetes, cada 100 Rangers que são vendidas no estado todo, 50 ou 52, se não me engano. 50. Literalmente a metade é feita pelo Grupo Caminho. É metade. Cada 100 caminhonetes emplacadas no estado de São Paulo, 50 é da Caminho. Zé, dá orgulho, né? Outro carro também que a gente tem a liderança nacional é a Ranger Raptor. Liderança nacional. Somos os maiores vendedores de Ranger Raptor do Brasil. Zé, quando você olha para trás aí, valeu a pena? Para chegar onde cheguei, a gente tem que abrir mão de muita coisa, sabe? Tem que ter muita força de vontade, muito esforço. Muitas vezes sofrimento, mas vale a pena. Eu acho que eu fui talhado para isso. O meu hobby é trabalhar. Eu não me sinto e não me vejo 30 dias. Bom, eu nunca tive 30 dias de férias, né? E eu não quero que ninguém me siga, pelo amor de Deus. Isso não é salutar. Mas eu não curto. Eu quero estar na minha dinâmica do dia a dia, trabalhando, conversando com meus clientes, entendendo as necessidades, ter relevância nas marcas a qual eu tenho representação de mercado, fazer que o cliente se sinta seguro ao fazer negócio com a gente. Nossa quantidade de passagem nas nossas oficinas hoje é um número exorbitante, sabe? Então eu tenho contato, eu tenho oportunidade com o cliente por conta de força de marca e os mercados ao qual eu estou postado, de sentir a necessidade de propor negociação, de propor a resolução no negócio. Nós temos os índices de qualidade, um dos maiores do Brasil dentro da marca Ford.
Me refiro mais à Ford porque é a marca mais antiga e onde a gente tem uma... Mas é o DNA do grupo, né? Isso está presente na GWM, na Almoda, o DNA é entregar bem. É entregar bem. É fazer uma experiência duradoura, que o cliente tenha uma experiência duradoura com o Grupo Caminho. E o seu nome, ele sempre... Eu acho que até pelo o nome, José Abrão, ele traz no nome em si muita força, o nome em si. E essa força foi passada para a sua personalidade. Então muita gente, às vezes você não sabe disso, mas vê o Zé Abrão assim como uma pessoa forte, uma pessoa que né, determinada, assim, de propósito. Mas o Zé Abrão tem medo? Claro que tem. O Zé Abrão é feito de carne e osso como qualquer pessoa. Tem minhas limitações, tem meus medos, tenho, apreensão. O Brasil vive um momento difícil, no que tange a parte de segurança. Então, eu tenho o meu lado frágil, sim. Só que eu não posso esmorecer porque eu sou o arrimo moral de muita gente. Isso... Só para te cortar um pouco aí. Você vê o que é atitude. Na pandemia, por 3 meses, meu faturamento caiu mais de 75%. Eu estava tocando uma obra de ampliação, tive que parar ela. Mas não demiti nenhum funcionário. Nenhum, 0 de demissão. O movimento caiu, não demitimos ninguém. Então, é a questão do social que a gente falou, do olhar social. Você é responsável por mais de 800 famílias. Eu cheguei a pedir para a minha controladoria, para a minha contabilidade, fazer um levantamento para mim, quantos meses que eu aguentava bancando todo mundo com faturamento 0. Tá brincando. Então eu acho que é isso, sabe? Então, e quem não tem medo numa situação dessa? E eu já ouvi da sua boca, você falou um dia assim para mim, e eu não me lembro quem estava mais, se você tiver que vender tudo para honrar seu nome, vai tudo. Vai tudo, você não tem apego nenhum. E se faltar, eu entrego minhas 2 mãos e meus braços para trabalhar. Eu acho que isso daí é a maior demonstração de valor, de caráter que, né, ainda mais no mundo de hoje, Zé, que é bonito, os jovens olham outros jovens, os influencers, e tem bons influencers, não estou dizendo que... Mas eu vejo muita gente que não construiu nada querendo orientar quem... Né? Hoje, eu vou falar por mim, influencers para mim é você, são pessoas que construíram, pessoas que deixaram um legado, e que deixam o legado não só de construção de valores, mas não só de construção material, mas de valores, né, Zé? Porque o mundo está carente de valores, né? Muito carente. Eu acho que há uma inversão de valores. Eu vou evitar me expressar até para não ofender ninguém, porque caiu na internet, já viu, né? Já. Mas eu acho assim, o ser humano tem que estar sempre em primeiro lugar. Dê atenção para sua mulher, para o seu filho, para sua mãe, para sua tia, para aquele seu tio que está enfermo, sabe? Ao invés de fazer uma atividade que não te agrega nada. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, a gente já partindo para o final. Esse ano, será que nós vamos atingir os 12 mil carros vendidos? Esse ano, né? Esse ano. Aí vocês fazem a conta aí. A Caminho tem quantos anos? De 25, Zé? 25 anos de Ford, mais 17 de multimarca. Né? Então assim, vou fazer uma conta besta aqui. Deve Fala ter... 25 mil carros? Não, 25 mil carros, você me deu muito mais que isso. Eu falei que você é uma máquina de venda, deve ter vendido mais de 100 mil carros nesse período todo aí. Você sabe que eu nunca fiz essa conta, mas com certeza já deve ter passado de 100 mil veículos. Atualmente a gente comercializa em média 950 veículos por mês. Por mês? Entre novos, usados e caminhões. Olha, fazendo uma conta aqui, um ticket médio, é um grupo muito bem posicionado no cenário a nível de faturamento nacional, né, Zé? É um dos maiores. Não? Bem posicionado na parte de governança, de eficiência e produtividade. A nível de números,
você ter uma ideia, deve ter grupos que são 5, 6 vezes maior que o nosso. Só que a gente já tem uma relevância pela produtividade e eficiência, conforme mencionei anteriormente. Pelas métricas que tudo. Os nossos índices de qualidade e satisfação dos nossos clientes são acima da média nacional. Zé, e para a gente finalizar, quando seus netos estiver vendo esse filme aqui, caiu na net, vai ser eternizado. Como você gostaria que eles lembrassem do vô deles? Quem foi José Abrão Vinhal? É difícil porque eu ainda não tenho os netos, né? Vai virar. Mas vai vir, espero que venha logo. Mas eu acho que um cara comum, uma pessoa comum, um filho de Deus que veio para o mundo aqui para fazer história, e sempre primei pela descrição, sabe? Evito muito exposição, mesmo porque vivemos tempos difíceis, mas assim, a mensagem que eu deixo para todo mundo, que o sucesso vem na frente do trabalho só no dicionário. O autor eu desconheço, mas eu já vi essa frase e ela me marcou. Então, a vida é trabalhar. Inclusive, tá na hora. Quanto tempo nós estamos aqui? Quando a conversa é boa, passa rápido, né? No Martins. Ó, tá até trovejando. Chovendo. Mas acho que é isso. Eu gostaria que eles seguissem de uma forma repaginada, atualizada, de acordo com a cultura do tempo deles, os valores fundamentais de honestidade, de amor à família, de respeito aos mais velhos, de respeito ao meio ambiente. Eu penso que é isso. Pessoal, hoje tivemos o prazer de estar aqui, além de amigo, compadre, nem sei o que falar, né? Como descrever esse sentimento que eu tenho por você, de gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada segura de hoje. Zé, muito obrigado de coração por você estar aqui hoje. Eu sei que o seu tempo é corrido, várias reuniões aí para fazer, mas para compartilhar a sua história e que possa ser inspiradora para as pessoas que estão nos acompanhando. Independente de repercutir ou não, me chama de novo, que eu gostei da brincadeira. Vai chamar, lógico que vai vir.